Boa noite, irmãos. Eu tenho um testemunho para contar para vocês. O meu nome é Cleide. Eu sou a mãe da Júlia, sogra do Pedro. Eu tenho um testemunho a contar para vocês que Deus realizou na minha vida através da MPD. O pastor, né, estava realizando uma campanha na sexta-feira de oração e eu tive um problema desde o início do mês de janeiro de 2021. De uma forma estranha, começou o meu fluxo menstrual e de uma forma assim absurda ele não parava. Eu fiz várias tentativas, né? Eu fui nos médicos porque ele começou, eu pensei que seria normal. Só que passou o mês de janeiro, né, todinho, e passou o mês de fevereiro e nada desse fluxo parar, muito pelo contrário, ele aumentava cada vez mais. E eu não sabia mais o que fazer, né? Porque era todos os dias e parecia que eu tinha até contração. Era muito, muito sangue mesmo. E o Pedro me chamou para estar indo na igreja. Só que antes disso, eu procurei os médicos, né? Eu não estava querendo ir na igreja porque, na verdade, por causa da pandemia, devido a eu trabalhar em hospital, então eu não estava querendo ter contato, né, com as pessoas. Eu já tinha contato com a minha família, então eu trabalho dentro de UTI, onde tinha Covid, então eu estava evitando isso. Mas esse sangramento não parava, tanto que eu estava faltando serviço demais porque eu não aguentava nem ficar em pé de tanto sangramento. O sangramento era muito forte. E eu fui nos médicos, eu fui nos pronto-socorros, eu fui no PA e tomava medicação para ver se melhorava, mas nada parava. Até fui na médica que era ginecologista, que fez os meus partos. Aí ela falou: Cleide, eu não vejo alternativa, eu acho que você vai ter que fazer uma esterectomia, que é a retirada do útero, porque não tem como, né, você continuar assim. Esse sangramento já tá assim hemorrágico mesmo e não tem o que ser feito, né? E praticamente eu fui desenganada, né? Eu fui na Santa Casa lá, os médicos, que eram até os acadêmicos, né? Se reuniram em volta de mim, né? No dia 15 de março de 2021, eu não me esqueço dessa data. Quando eu cheguei lá, eu fui para a sala de emergência e aí veio aquele monte de acadêmicos. Aí eles começaram a ver e tudo, só que naquele dia o governador tinha proibido qualquer tipo de cirurgia. Ele tinha suspendido devido à pandemia. Então, só ia fazer se fosse neoplasia. Neoplasia seria câncer, então não tinha como eles realizarem a minha, porque eu fiz os exames e deu que tinha aumentado um pólipo e que só que eu teria que realmente retirar o útero, só que como eu não estava com neoplasia, realmente eu não ia poder fazer aquele procedimento. Então eu fiquei apavorada. Eu falei, gente, como que vai ser? Como que eu vou fazer? Eu vou ficar sangrando até quando? E eu já tinha faltado muito serviço, tanto que eu fui afastada, eu fiquei afastada em casa. E a médica pediu para mim ficar de repouso, tomar as medicações, só que eu já tinha tomado muita medicação e não tinha solução. E até que o Pedro falou assim: vão hoje, tem uma reunião de oração, vão lá com a gente, né? Deus tem poder para te curar. Vão com a gente. Aí eu assim relutei um pouco, mas eu falei: Deus, se for para o Senhor realizar algo na minha vida, que o Senhor faça, né? Que quando eu chegar na igreja, que o Senhor fale comigo o que eu tenho que fazer e ou faça um milagre na minha vida. E fui determinada
a que Deus fizesse algo naquela noite. Aí quando eu cheguei lá, né, o culto começou, eu fiquei no meu cantinho, eu me encostei no cantinho lá da igreja. Eu fiz, eu acho que igual a mulher do fluxo de sangue, eu fiquei bem no canto, afastada das pessoas, né? É, e realmente eu fiz igual a mulher do fluxo de sangue, porque o pastor Edilson, ele começou a andar pela igreja. E quando ele andava, ele passava pelas pessoas e tocava e ungia, orava e tudo. E eu falei, Deus, eu queria só tocar nele, Senhor, porque eu acho que quando eu tocar nele, ele é um servo do Senhor, né? E através disso, assim, através da minha fé, o Senhor, né? Eu queria que ele encostasse a mão em mim, mas não, ele passava e não chegava nem perto, parece que ele se desviava de chegar próximo a mim. Aí eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade. E eu não sabia que eles iam orar por todas as pessoas da igreja. Aí eu falei, Deus, quando o pastor chamou e falou que ia estar orando no altar, que as pessoas iriam passar, que era uma campanha que ele estava fazendo, que as pessoas iriam subir no altar. Eu determinei naquela hora ali com Deus, eu e Deus. Eu falei, Deus, eu vou subir naquele altar. Mas eu determino que quando eu descer daquele altar, eu sei que o Senhor tem o poder de fazer com que esse fluxo de sangue, ele pare. Porque eu não aguento mais, eu já estava com anemia, eu estava emagrecendo e eu já não sabia mais o que fazer. Aí, quando eu subi, né, fizemos a fila, eu subi ali no altar, o pastor orou por mim. Na hora que ele acabou de orar, eu caminhei mais à frente, aí o pastor Edilson me parou, eu falei, pastor, eu tô com fluxo de sangue sem parar. E já tem desde janeiro, nós estávamos no mês de abril já. E aquele fluxo não passava. E eu falei com ele, ele orou por mim no altar. Na hora que ele acabou de orar por mim, ele falou o seguinte para mim, ele falou, irmã, a senhora tem fé? Aí eu falei, eu tenho fé. Então, a senhora vai no banheiro e pela fé, pela minha fé e pela sua fé, que nós temos no Senhor Jesus, quando a senhora for, não vai ter mais nada. A senhora tem fé? Eu falei sim. Então eu fiquei assim, falei, Senhor, eu creio no Senhor. E ele falou, a senhora vai levantar e a senhora vai lá no banheiro e a senhora vai ver que, a senhora vai se limpar e vai ver que não tem nada. E eu acreditei naquela palavra. Eu fui, voltei, sentei. Aí o culto acabou. Eu falei, Senhor, eu vou usar a palavra que o teu servo falou para mim. E eu fui no banheiro, né? Eu fui no banheiro e eu tinha que trocar o absorvente muitas e muitas vezes, né? E eu tava até preocupada, né? Que eu tava ali, eu falei, meu Deus, como que vai ser? E eu fui no banheiro, né? Aí eu troquei aquele absorvente naquela hora e eu me limpei. Só que quando eu me limpei, pra glória de Deus, pra glória de Deus mesmo, irmãos, creiam nisso, porque quando eu me limpei, aquele papel saiu branco, alvo como a neve. Então, eu olhei para aquele papel, Senhor, aí eu não, porque a gente duvida talvez muitas vezes, nem deveria. E naquela hora eu falei assim, eu vou passar de novo. E eu me limpei mais uma vez e ele saiu branco como a neve. O papel estava limpinho, não tinha uma gota de sangue naquele papel. E para a glória de Deus, eu voltei lá no altar. O pastor falou que quando acabar o culto, a senhora vai e a senhora vai vir aqui me falar. Eu creio que o milagre vai acontecer. E realmente, irmãos, eu fui no banheiro. Quando eu saí daquele banheiro, eu fui lá, falei, pastor, realmente o que o senhor falou, e é pela minha fé, realmente eu fui curada, né? Então, o milagre de Deus, ele é tremendo nas nossas vidas.
né? Eu creio que quando a gente tem fé, da mesma forma que aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve fé para determinar que se ela tocasse na orla do vestido de Jesus, ela seria curada. Eu fui na igreja determinada, e quando o pastor falou, ele determinou comigo ali no altar, e eu criei naquela palavra, eu fui. Deus realmente realizou um milagre na minha vida. Então, a gente tem que crer. Esse é um dos milagres que Deus realizou na minha vida. Tem outros. A minha filha também foi um milagre na minha vida, porque eu fui desenganada pelos médicos, né? Os médicos me desenganaram, os médicos falaram que eu não poderia ter filho algum, mas eu também criei na palavra do Senhor. Eu criei, o pastor falou para mim que se eu tivesse fé, como Ana, ele iria me curar. Deus iria me curar. E realmente ele me curou, né? Hoje eu tenho os meus filhos também, foi milagre do Senhor. Então eu falo para os irmãos, seja lá qual for o problema, seja a circunstância, seja o que for, a partir do momento que você tiver fé, você crê no Deus Todo-Poderoso, porque só Ele tem poder, só Ele tem o poder de restaurar, renovar, porque Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus Todo-Poderoso. E eu creio nesse Deus. Por isso, milagres e milagres Ele já fez na minha vida. E eu falo isso para você, você que está vendo esse vídeo agora, que você tenha fé, porque só a fé no Senhor Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, nós alcançamos as vitórias na nossa vida. Só Ele tem um milagre para nos conceder. Não existe outro Deus, não existe Deus algum sobre a face da terra que possa nos dar a vitória. Não existe. Não adianta você clamar, pedir a qualquer Deus, se não for o Deus Todo-Poderoso. Ele sim, ele pode nos curar, ele pode nos restaurar e nos dar a vitória que tanto precisamos, seja ela em qual área que for. Se você se entregar e se você tiver fé e se firmar na palavra do Senhor, com certeza você vai conseguir alcançar aquilo que você deseja. Deus, ele tem o propósito na nossa vida e muitas das vezes a gente não sabe, né? Então, esse milagre do fluxo de sangue foi tremendo. Eu fiquei 4 meses, irmãos, 4 meses sangrando. E apenas numa noite, entendeu? Eu fui curada. Eu fui curada. E então eu falo isso para vocês. Eu vim para casa feliz, agradecida. E realmente Deus me curou. Eu tinha que ficar com as pernas para cima o dia inteiro. E aí, a partir daquele dia, eu não precisava mais disso. Eu podia caminhar tranquilamente. E fiquei bem. Nunca mais aconteceu isso. Depois, entendeu? O meu fluxo voltou ao normal. Nunca mais eu tive esse problema. Então, eu falo isso para os irmãos. Que vocês busquem a Deus em espírito e em verdade, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso das nossas vidas. E só Ele pode nos dar vitória. Não existe outro, não. Não existe. Ele é o Deus vivo das nossas vidas, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para nos dar a salvação, né? Então, e Ele é um Deus vivo, um Deus que vive e reina, né? Então, nós temos que saber que Ele é o Deus que nos dá a vitória. Amém? Eu agradeço a oportunidade, eu espero que cada pessoa que ouça esse testemunho, que ele saiba que o nosso Deus, ele é tremendo. Amém? Muito obrigado pela oportunidade.